Aí, ó, amém. Aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos dar início, né, nessas nossas mensagens, essa comunhão com vocês. E dentro do encargo que nós temos ouvido, né, que a palavra, ela que tem o poder de nos libertar. A palavra que nos liberta e que nos leva a crescer e amadurecer. Então, dentro desse encargo, hoje nós vamos compartilhar Ezequiel capítulo 37. E a mensagem hoje é o vale de ossos secos. Amém? Senhor Jesus, o Senhor possa falar conosco através dessas palavras, né, e possamos ser edificados. Em Ezequiel capítulo 37, traz uma parábola aqui muito especial, que vai nos ajudar na nossa vida com o Senhor, né? Ezequiel capítulo 37, o versículo 1 fala assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então, vamos ler o 2. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Amém. Então essa parábola aqui fala do povo de Israel. É uma parábola que fala do povo de Deus, que estava numa condição de totalmente morto. Quer dizer, ele estava mais do que morto, só tinha ossos. Então, quando nós vemos essa porção da palavra, nós achamos que as pessoas do mundo aqui estão mortas. De fato, elas estão mortas. Mas nós que um dia recebemos o Senhor, também podemos estar numa condição de mortos. Aqui fala que estava cheio. O versículo 2 fala assim: eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então há um número muito grande de jovens que estão sequíssimos. Vão ir para a reunião é algo meio raro nesses dias. Mas quando você conversa, você vê que está seco. Não tem conseguido acompanhar o mover do Senhor, as palavras da conferência de jovens, o falar profético, o falar da igreja através do canal da igreja. Quando você manda uma mensagem, você pergunta: irmão, não estou conseguindo acompanhar nada. Isso é sinal de que você está seco. Você está numa condição de ossos. Senhor Jesus. Então, irmãos, e o que fez com que eles se tornassem, né, dessa forma? O que nos leva a se tornar seco dessa maneira, né? O que nos leva, irmãos, algumas vezes é a murmuração, a apatia espiritual, a falta de busca pessoal da palavra de Deus. Então, tudo isso, irmão, se você não manter uma manutenção diária na sua comunhão com o Senhor, no seu desfrute com o Senhor, você vai começar a se secar. Sua condição espiritual vai caindo. E vai chegar um momento que você vai morrer. Hoje tem muitos nessa situação. Senhor Jesus, o Senhor precisa ter misericórdia de nós, muito mais agora, no momento que nós estamos vivendo, né? São os tempos finais. Irmãos, tá mais difícil, tá ou não tá para vocês também? É muita pressão, tem que trabalhar mais, né? Os que estudam têm que dedicar mais também, e aí você fica tanto tempo com a tecnologia nas suas mãos, que na hora que fala que você tem que parar 50 minutos para ouvir uma mensagem, você não consegue. Quando fala que você tem que ler a Bíblia,
você não consegue se concentrar. Por quê? Porque seu WhatsApp fica pitando, o seu Instagram não para de ser acionado e você não consegue parar 20 minutos para orar, 5 minutos para orar, 20 minutos para ler a Bíblia, desfrutar do alimento diário, ter uma comunhão com o Senhor. É um tempo que você fala assim, não, irmão, meu tempo é precioso, não dá tempo. Irmãos, dá tempo, mas a pressão que nós temos sofrido nesses últimos dias, às vezes nos sufoca. E aí você acaba se sucumbindo a essa condição e isso te leva à morte espiritual. Ó Senhor Jesus! E no mundo nós estamos vivendo desses relacionamentos, irmãos, sim, de contato das pessoas, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, nós vemos como que está os últimos dias. Capítulo 3, versículo 1, fala assim: sabe, pois, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então é nesse meio que nós estamos vivendo, os tempos, nesses últimos tempos, vamos vivendo dias difíceis. E esse mundo está... Isso aqui, irmãos, é dentro da igreja. Às vezes nós estamos aí, nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, você pode, as coisas do mundo começam a nos influenciar, começa a mudar a sua cabeça, e por fim você se torna alguém mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Tudo isso é fruto, irmão, da apostasia, do engano, do espírito da iniquidade que está operando, está te cercando, meu irmão e minha irmã, está ao seu derredor. Hoje, quantas ideologias, quantas bandeiras são levantadas, e nós, de uma certa forma, somos até sufocados, porque você não pode nem expressar a sua opinião. Se a sua opinião não estiver dentro dos padrões que os influenciadores ditam, você é execrado. Se você vai contra, se a sua opinião, não, eu acho que a verdade é a Bíblia, você pode ser excluído de um grupo, você pode ser excluído como é que fala? Perder seguidores, né? Você pode... Você é uma pessoa influente, você tem um canal seu lá e no seu canal você fala muitas coisas. Aí no dia que você fala assim, não, porque a Bíblia fala assim, nesse dia você perde pelo menos uns 50 a 100 seguidores. Aí você fica, e agora, eu falo ou não falo a verdade? Tá vendo como é que está a sociedade? Seus amigos podem te excluir se você postar que você estava numa reunião da igreja. Mas se você postar que você estava num bar, não tem problema. Vai gerar mais seguidores. Mas se você coloca que você estava ouvindo uma mensagem, aí nessa hora, até dislike aparece para você. Senhor, isso aí é o mundo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, esse vale aqui, esses ossos aqui, então são jovens como vocês, né, que um dia já provou o Senhor, né? Jovens que conhecem o Senhor, mas hoje estão numa condição de mortos. Senhor Jesus. Mas aleluia que o Senhor, vamos voltando lá, Ezequiel, Senhor Jesus. O versículo, vou pegar aqui.
O versículo 3 fala assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. O Senhor fez a... E aí, eu te pergunto, você acha que o Senhor pode restaurar a sua experiência? Amém. Ó Senhor Jesus, o Senhor pode restaurar. Ó Senhor Jesus, o Senhor pode mudar uma situação de vale de ossos secos e pode dar nova vida para cada um de nós. Aleluia. Aí o versículo 4. Disse-me ele, profetiza a esses ossos e dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Então nós estamos aqui para falar com vocês, porque o Senhor não ficou satisfeito com essa situação. Nós não estamos satisfeitos com essa situação. Vê, às vezes, alguns posts de alguns jovens numa condição totalmente inadequada. Você vê se, puxa, esse está morto. Esse aí está sequíssimo. E nós não vamos ficar calados. Por isso nós estamos aqui nessa noite, né? As reuniões de jovens visa isso, o profetizar, aleluia, para que os ossos secos, talvez você não está totalmente seco, mas você está com um braço seco, um braço ressequido. O Senhor não curou o homem que tinha um braço ressequido? Você não estava totalmente seco, mas o Senhor pode te curar, aleluia, o Senhor pode renovar cada um de nós, ó Senhor Jesus. Então profetiza, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vocês precisam ouvir a palavra do Senhor. Só tem uma maneira de ser curado da sequidão, é ouvir a palavra do Senhor. Jovem, pelo amor de Deus, esse é o nosso rogo a vocês. Ouve a palavra do Senhor. Não deixa isso se perder na sua experiência. Sabemos que são tantas... Por um lado tem muitas palavras, mas o Senhor tem falado, toda hora que você entrar vai ter alguma mensagem, mas guarde um momento, um tempo, fala, Senhor, agora eu quero te ouvir. Guarda um tempo no seu dia, Senhor, eu vou ler o meu alimento diário, vou ler minha Bíblia hoje, Senhor. Você tem que reservar isso, tem que lutar por isso. Você tem que assim, Senhor, tem misericórdia. Se você não fizer isso, como foi falado hoje, né? Você perde a sua conexão com Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, tem misericórdia. Aí o versículo 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia! Então, isso que o Senhor falou, fala com eles. Você crê que eu posso mudar? Cremos. Então, agora você fala com eles isso aqui, ó. Fala com eles dessa forma. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Espírito vai entrar em você e vai te renovar. Ó Senhor Jesus, nós já temos o Espírito no nosso interior, mas precisa reacender a chama do Espírito. Reaviva o dom de Deus que há em vós. Isso porque Timóteo o fogo estava baixando, a pressão era tanta. Vocês também precisam reavivar o fogo do Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E na outra tradução fala assim que, versículo 5 fala assim, farei entrar em vós o fôlego de vida e reviverei, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, a primeira coisa que o Senhor vem falar é o criar os tendões. Então, irmãos,
primeira coisa, precisa criar tendões. E o que os tendões fazem, né? Ele faz o ligamento com os músculos e os ossos. Primeira coisa, tem que fazer a ligação. O Senhor quer restaurar isso. E os tendões, ele visa dar o equilíbrio ao nosso corpo. Então, o Senhor quer restaurar o equilíbrio na sua vida. Pode fazer certas coisas? Pode, mas precisa tudo ter equilíbrio. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, esse foi o profetizar. O Senhor deu essa palavra. E quando o Senhor dá a palavra, irmão, a palavra ela tem um poder tremendo. O falar do Senhor tem um poder de nos libertar. João capítulo 8, versículo 32. João. O Evangelho de João, né? Senhor Jesus. 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, a palavra tem um poder libertador. Ó Senhor Jesus. Tem também, irmãos, o poder de trazer existência às coisas que não existem. Salmos 33:9. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Quando o Senhor fala assim, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Irmãos, esse é o poder do falar de Deus. Sem falar, Senhor, a tua palavra precisa operar um poder na minha vida. Ao desfrutar de ti, algo precisa acontecer na minha vida. Né? Tem um poder também da ressurreição. Está na palavra de Deus. O poder santificador. João, voltando lá em João 17:17. Senhor Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Senhor Jesus, e também tem o poder de nos lavar. Efésios. Senhor, Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Versículo 26. Podem ler aí. Efésios 5, 26. Para que a santificasse em uma purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém. Tem o poder de nos lavar. E 1 Pedro. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1, versículo 22. Tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade. Até aqui. Então, irmãos, está vendo? Ela tem o poder de purificar até a nossa alma. Ela faz todo um processo de purificação, de lavagem, de restauração, de santificação, de libertação. Ó Senhor Jesus, tudo isso, irmãos, está aqui, ó, nas suas mãos. Irmãos, está nas suas mãos. Ó Senhor Jesus, valoriza o que o Senhor te deu, irmão. Ó Senhor, precisamos ouvir essas palavras. Precisamos tomar posse dessa palavra. Ó Senhor Jesus, aleluia. E voltando para Ezequiel, o versículo o versículo 7. Capítulo 37, Ezequiel 37, o versículo 7. Vou ler aqui na tradução da King James, fala assim: então profetizei conforme fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho,
estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Então, ao ouvir a palavra do Senhor, algo precisa mexer no seu interior. Precisa começar, tem que ter um barulho, irmão. Tem hora que parece que não sai barulho nenhum. Mas você está ouvindo a palavra, você precisa começar a aprender a dizer o amém. O primeiro barulho que precisa sair de você é amém. Ó Senhor Jesus, amém! Aleluia! Isso é bom demais, irmão. Principalmente quando nós estamos profetizando, eu vou falar qual é a experiência do profeta. O profeta, quando está falando, dá uma agonia quando você não ouve nenhum amém. Por isso que é difícil, às vezes quando você vai só fazer uma filmagem, é difícil, você não ouve um amém de ninguém. Dá até uma agonia. Mas aleluia! Precisamos ouvir a palavra e dizer amém. Quando você fala amém, irmão, nessa hora os seus ossos começam a se mexer ali dentro. Começa a ver a ligação dos ossos. Senhor Jesus, o versículo 8 fala: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões. Então, o tendão para ligar os músculos. O Senhor faz as coisas perfeitas, né? Para dar o equilíbrio, ter uma vida equilibrada. Tem que trabalhar, tem que ter redes sociais, tem que ter tantas coisas, mas tudo com muito equilíbrio, com muito cuidado. Senhor Jesus, porque todas as coisas nos convêm, mas nem todas, irmãos, são lícitas. Todas convêm, isso mesmo. Ó Senhor Jesus, 1 Coríntios, vamos ler lá, vamos ler que a gente... 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãos, tem muitas coisas estão aí neste mundo. Tem coisas que não convêm. Você precisa discernir isso. Tem coisas que as pessoas do mundo fazem. E daí? Mas tem coisas que crente não faz. Não convém. Não procede. Você é um crente. Você não pode sentar na roda dos escarnecedores e achar que está tudo legal. Você está lá na rodinha lá, não bate com a sua identidade. Aí está lá, irmão, postou lá, alguém postou, né? Que tudo agora é postar, irmão. Postou na festa lá, está lá Mariana, Lorena, mais uma turminha, e na mesa 30 garrafas de cerveja. E vocês lá. Convém, irmão? O que você está fazendo ali? Você pode ir em algum lugar com as pessoas que você conhece? Pode, é o nosso círculo, né? Às vezes está no seu círculo de pessoas que você conhece. Mas tem certas coisas que não convém. Tem um ambiente que não ficou bom. Você tem que se ligar. Tem que discernir. Ó Senhor, não pode deixar essas coisas te dominar. Tem nada a ver não, irmão. Quem fala não tem nada a ver, talvez está sendo dominado por essas coisas, que muitas vezes não convém. Ó Senhor Jesus, até no capítulo 10 também de 1 Coríntios 10, 23, também fala, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ó Senhor Jesus, não deixar dominar, e tem coisas que não edificam. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, por isso nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida. A primeira coisa que o Senhor vai restaurar é o equilíbrio. Vai dar um equilíbrio na sua vida. Senhor Jesus. E aí fala aqui também, nessa tradução, o versículo 6 fala assim:
eis que criarei tendões e músculos. E o músculo, irmão, são responsáveis para nos fazer mover. Então, o Senhor quer restaurar o equilíbrio e te fazer mover. Não é para você ficar parado. O Avança Jovens são jovens que movem, que fazem, que reajam, que pregam o Evangelho, que ora pelas pessoas. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer. Nos tirar de uma situação de mortos, de vale, de ossos, de sequidão e restaurar o equilíbrio. Uma vez que há o equilíbrio, há os músculos, a força para sair, para pregar o Evangelho, para orar pelas pessoas, a força também para você dizer não para o mundo, a força para você resistir Satanás, a força para você correr. Tem hora que é para correr junto com os irmãos, e tem hora que é para correr para fugir. Tem hora, se você não tiver força, irmão, você não vai correr para fugir, não. As coisas vão te cercar e você vai ficar lá, ai meu Deus, e vai ser pego. Mas tem hora que esse mover, por um lado é para seguir o mover, e para o outro também é para fugir. Timóteo, o que Paulo falou para Timóteo? Foge. Já viu alguém fugir sem correr? Já viu, Vitor? Já viu, Tiago? Tem jeito de fugir sem correr? Tem que correr, ué. Tem que mover. Foge. 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 Você casco fora. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, continuando, aleluia. E músculos, né, aleluia. E depois fala assim no versículo 8, né? Os tendões de carne, e logo em seguida a pele os cobrirá. Todavia era o corpo sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao espírito, profetiza ao filho do homem, e convoca o espírito, o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus. Ó Espírito, vem dos quatro cantos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém. Senhor, sopra, Senhor. Amém. Precisamos desse sopro, Ana Laura, que vem dos quatro cantos. E o sopro dos quatro cantos é para te tirar da onde fugir. Como é que você vai fugir dos quatro cantos? Ó Senhor Jesus, Amém. O Senhor está querendo te cercar nessa noite dessa maneira. O Espírito vai te alcançar nessa noite. Por isso que é dos quatro cantos. Se você virar para um lado, ele vai te encher. Se você virar para o outro, ele também vai te encher. Pode até virar para trás, mas o Espírito vai te encher. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então ele profetizou o Espírito. Senhor, derrama o teu Espírito. Irmãos, jovens, saibam que tem irmãos orando por você. Os irmãos que têm falado conosco, de uma forma, está falando aos ossos. E de outro lado, também está falando ao Espírito. Está falando pelo Espírito, está falando, vai lá, Senhor. Vai, Espírito Santo, entra dentro desses jovens. Cada vez que você ouve uma palavra, irmão, saiba que é uma palavra para você e também para o Espírito. Para que o Espírito possa encher vocês. E tem um grupo de irmãos que oram por vocês. Vocês têm sido muito bem assistidos, porque tem irmãos orando e o Espírito está agindo. Nós cremos nisso. Aleluia. Senhor Jesus. Eu vou ler aqui na nossa versão, que aí fica melhor para vocês acompanharem. Amém? O capítulo 37, Senhor Jesus, me libera, Senhor, para concluir isso aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. O versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé,
em um exército sobremodo numeroso. Aleluia! O Espírito entrou. Quando você ouve a palavra de Deus, o Espírito entra. E não somente entra, te dá força para ser parte do exército. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Salmos 110. Nós temos ouvido, os irmãos têm falado forte conosco de ser parte desse exército. Aleluia! Senhor Jesus. Depois, quando você está ouvindo, irmão, você está desfrutando da palavra, você está seguindo o mover do Senhor, está atento ao que o Senhor está falando, irmão. O resultado está aqui no versículo de Salmo 110, versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente, povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Mas aqui nessa versão, na King James, fica melhor ainda essa tradução. É mais claro esse versículo. Fala que teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numeroso do que a gota do orvalho no seio da aurora. Tu terás teus exércitos de jovens santos. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, vocês ouvindo essa palavra, você tendo comunhão, seguindo o mover do Senhor, irmãos, jovens, é vocês mesmos que vão fazer parte desse exército e vão se apresentar voluntariamente. Irmão, vão lá, Senhor, eis-me aqui. Né? Nós ouvimos semana passada, o Pedro falou isso, quantos jovens têm se levantado voluntariamente. Nós não estamos aqui para obrigar vocês. Você tem que fazer, jovem, você tem. Não, nós não estamos aqui para isso. Porque o Senhor, Ele quer um exército de voluntários. Os valentes de Davi foram voluntários que se uniram à causa de Davi e se tornaram os seus valentes. E era tão voluntário que quando Davi falou assim, não, estou com sede, 3 saíram e foram lá no acampamento dos filisteus e pegaram água. Davi mandou alguém lá buscar água? Não, mas eles se apresentaram voluntariamente. O quê? Você está querendo água? Nós vamos lá buscar água para você. O Senhor quer expandir o reino, né? As pessoas precisam receber oração. O quê? Precisa receber oração? Me coloca nessa aí, irmão. Eu vou. Ah, vai ter um Avança Jovens, nós vamos pregar evangelho na praça, fazer comportagem dinâmica na praça. Hã? Tô dentro. Me coloca aí nesse negócio. Isso é que é se apresentar voluntariamente. Esse é o exército que o Senhor espera de cada um de nós. Mas esse exército só é real se há esse ouvir do que está sendo profetizado. Se há esse ouvir, se há essa busca pela palavra, irmãos, no seu interior, o Senhor vai borbulhar no seu interior e você vai querer entrar em todas as brechas. Falou que é para ter alguma coisa, você fala assim, pode botar meu nome, irmão. Se é para servir, bota meu nome. Se é para ir para reunião, bota meu nome. Não é só colocar o nome. Também está presente. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse aí, irmãos, é esse exército. O Senhor está levantando esse exército. Senhor Jesus, o Senhor quer nos encher com o Espírito. O Espírito é o que está levando a cabo a vontade de Deus. Né, o Pedro, né, tem falado muito sobre isso, né? Que o Senhor, ele está sentado e o Espírito é que está agindo. Por isso que o Senhor, o Espírito, tem que nos encher, tem que nos cercar de tal maneira para que haja essa respiração, irmãos, haja esse fôlego em nós. Ó Senhor Jesus, aleluia! Então, ele recebeu o fôlego de vida, entrou naqueles copos, eles ganharam vida e colocaram-se em pé.
e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Irmãos, temos que... E como é que faz o fôlego de vida? É o respirar, é o invocar o nome do Senhor. Irmãos, invoca mais o nome do Senhor. Tem que invocar mais. A respiração, por um lado o Espírito entrou, nos deu fôlego de vida, mas todos os homens têm o fôlego de vida, há uma manutenção do fôlego. Como que é a manutenção do nosso fôlego de vida? É a nossa respiração. É você soltar e puxar o ar, expirando as tristezas e os pecados meus, te inspiro, ó Senhor meu Deus. E a maneira é o nome do Senhor. Então você tem que manter essa respiração para que você não volte a cair novamente no estado de ossos secos. Não volte. Você precisa manter sempre a respiração. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mantenha sempre a comunhão, mantenha sempre esse entremesclar de vida, mantenha-se conectado. Você precisa se conectar mais. O falar, as palavras ministradas do sábado e domingo da igreja de Contagem, nessa hora vocês não podem estar fazendo outra coisa. Não pode estudar no sábado à noite. No domingo de manhã, você não pode dormir até tarde. Sei que vocês gostam de dormir até tarde. Mas ou então, se você dormir um pouquinho mais tarde, assim que você acordar, você vai lá no canal, sintoniza e acompanha. Reunião do Partido do Pão, palavra ministerial no sábado, o falar profético por meio dos apóstolos, do Wesley e do Pedro. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos levar a seguir esse caminho, irmãos. Que com certeza faremos parte desse exército. Amém. Estaremos de pé naquele dia, como verdadeiros cooperadores de Deus. Então agora que está começando essa nova etapa do serviço de jovens, é importante que vocês estejam vivos, ativos e se apresentem para levar este encargo para muitos outros jovens, aqueles que não estiveram presentes aqui hoje e aqui todos quanto hão de crer ainda no Senhor. Você crê nisso? Amém? Eu creio que o Senhor pode multiplicar o número de jovens da igreja de Contagem. O Senhor pode aumentar ainda mais, nos levando a crescer e produzir mais frutos, e frutos que permaneçam. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Acho que podemos abrir um pouco para vocês compartilhar. Acho que eu falei um pouquinho demais, mas acho que vamos abrir pelo menos uns 3 ou 4 compartilhar.